Boa noite, meus irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Amém? A chuvinha deu uma derretida nos irmãos aí? Graças a Deus, né? A gente ora sempre por chuva. É o momento da gente estar junto aqui, agradecendo ao Senhor, aprendendo mais da palavra do Senhor com um clima muito mais ameno, mais agradável, né? Isso é muito bom. Isso é a bênção de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Naum. Tá ficando fácil de achar esses livros na Bíblia, né? Irmão Zé Maria acho que não está nem marcando mais a página, não. Já acostumou já tanto de achar esses profetas que não são não são mais profetas desconhecidos, nem desaparecidos da Bíblia, né? São fáceis de serem encontrados, fáceis de ser achados. Irmãos, como de costume, nós vamos procurar hoje, numa mensagem introdutória, fazermos um panorama do livro. É um livro bem pequeno, o livro tem 3 capítulos, mas que traz uma mensagem muito profunda e não diferente dos outros profetas que nós estudamos, especialmente o último de Miqueias. É uma mensagem bastante atual também. É uma mensagem extremamente importante para os nossos dias, porque Naum trata diretamente da soberania de Deus sobre a história, sobre o mundo, sobre o universo. Tudo que existe nesse mundo está debaixo do poder, da autoridade e da soberania de Deus. Então, as pessoas questionam muito a respeito até que ponto, né, vai a soberania de Deus. Até onde a soberania de Deus ela vai. O que os irmãos acham? Existe algum limite para a soberania de Deus? Existe uma questão muito discutida nos ambientes acadêmicos, né, na teologia, no seminário, onde a gente questiona os alunos e leva eles a pensar, porque, de fato, existem muitas correntes teológicas que defendem uma ideia de que a soberania de Deus ela tem, sim, um limite. Onde o limite da soberania de Deus é traçada pela responsabilidade humana, né? Então, aonde está a responsabilidade humana, ali está o limite da soberania de Deus. Como se houvesse uma relação antagônica entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como se uma anulasse a outra, então as duas não poderiam coexistir, né, simultaneamente, né? Ou seja, Deus não pode ser 100% soberano, ao mesmo tempo que o ser humano também, ele não pode ser 100% responsável por tudo. É preciso haver um equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, né? E Naum vem traçar justamente essas linhas, mas de uma forma muito clara para nós e muito esclarecedor para nós também. Porque, de fato, muitas vezes nós dizemos assim, a soberania de Deus ela não tem limites, mas no âmbito da perspectiva humana, histórica, né? Quando nós olhamos a história sendo construída desde o Éden até os dias atuais, nós percebemos que o ser humano tem uma participação ativa na sua própria responsabilidade, né, daquilo que vem acontecendo na construção da sua história. Então, qual é o equilíbrio que existe entre a soberania de Deus em conduzir a história e o homem que está presente na história, participando do processo da construção da história, né, e sendo responsável por aquilo que vem acontecendo, né? Então, Naum vem falar exatamente sobre isso. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo, para que a gente possa dar início a esse livro. Eu gosto sempre de o versículo primeiro de cada um desses livros, a gente usar como uma primeira mensagem introdutória, onde a gente faz um pano de fundo de toda a história, a gente tem uma compreensão clara a respeito do que o livro trata. E então, a partir da segunda mensagem, né, semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, a partir do verso 2 em diante, nós vamos entrar diretamente no livro, na mensagem do texto, né, do profeta Naum.
Então, o que diz aí o capítulo 1, versículo 1? Advertência contra quem? Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcos, ou Elcos, né? Algumas traduções vai trazer aí sentença, né, contra Nínive, ou juízo, né, também, contra Nínive. Tem alguma outra palavra diferente aí? Mensagem, peso. Eu gosto muito dessa tradução, peso. Abacuque também vai usar essa mesma palavra, né, peso. Porque, de fato, quando nós paramos para pensar na história em si, na mensagem e na responsabilidade do profeta de estar como representante diante de Deus para promulgar essa mensagem, para ser o mediador entre Deus e o povo, que era isso que os profetas eram representantes de Deus diante do povo, e a mensagem, muitas vezes, que eles portavam, de fato, era uma mensagem pesada. Por isso a tradução peso, né? Porque, de fato, era uma mensagem pesada, né? Era uma sentença, era uma palavra, uma advertência, não é uma mensagem que é trazida para Nínive, o destinatário aqui dessa profecia, né? O destinatário imediato do texto aqui, os ninivitas, capital da Síria. Não é uma mensagem que oportunizaria a eles o arrependimento, uma mudança, porque isso lá atrás, com o profeta Jonas, já foi feito, né? Agora, estamos diante de uma mensagem que é a verdadeira promulgação já, o decreto final, último, da sentença que Deus haveria de aplicar sobre a Síria, o império cruel, o império bárbaro dos assírios, os ninivitas, né? Que Nínive como capital da Síria, né? Representando todo o império. Vamos voltar aqui à ideia primária que nós estivemos trabalhando aqui no início, mencionando. Muitos historiadores, eles pensam que a história ela é formada apenas por pessoas. A história ela é construída apenas a partir da perspectiva da participação humana. Isto é, algo completamente oposto ou inverso daquilo que a Bíblia ela nos ensina. Segundo a Bíblia, Deus, a rigor, ele é a potência que move a história. É o agente principal de quem está por trás da história, conduzindo todas as coisas. Nada acontece nesse mundo se não for uma ação direta e volitiva da parte de Deus. Muitas pessoas, elas pensam que existem situações que são obras do acaso, né? Situações que são mera coincidência, ou apenas consequências de atos humanos. Mas o que nós percebemos na Bíblia, meus irmãos, é que a história ela é teocêntrica. Como é que a Bíblia começa lá em Gênesis 1, versículo 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. O hebraico é Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Deus é o início da história. Antes que a história começasse, Deus já existia. Ele já estava lá. E todas as coisas que começaram a partir da história se sucederam sobre a direção e o controle desse Deus. Portanto, a história ela é teocêntrica, porque Deus está no centro, e não antropocêntrica. Ou seja, não é o homem que está no centro da história, mas Deus está como agente, condutor de toda a história. Deus, não o homem, quem controla os acontecimentos da história humana. Tragédias, catástrofes, tsunamis, terremotos, pandemias, nada disso acontece se Deus não estiver no controle, agindo de maneira proposital, exercendo a sua soberania como Deus. Agora,
sem dúvida nenhuma, isso não significa que nós estamos aqui pretendendo anular ou isentar o homem na sua responsabilidade que recai sobre si. Significa que, a despeito da atuação do homem, a história ela é obra de Deus. Deus, ele está no controle de tudo. O homem é apenas parte desse processo que compõe a construção histórica. O homem está dentro da história. Deus está acima da história. Conseguem entender isso? Enquanto a linha histórica está decorrendo, o homem, o ser humano, está dentro dessa linha histórica, participando ativamente de tudo o que acontece na linha histórica. Mas Deus está acima. Ele é o princípio e o fim. Esse é o princípio da eternidade, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, não tem começo e não tem fim. Ele é eterno. Ele está acima da história humana. Sim, pode falar. Ok. Sim. O que eu disse sobre a responsabilidade humana traçar a linha da soberania não foi uma afirmação minha, mas o que nos ambientes acadêmicos da teologia muitos defendem essa história, essa ideia, né, de que a responsabilidade humana ela impõe freios à soberania de Deus. Discordo, ok? Não é esse o preceito bíblico. Estou trazendo agora o preceito bíblico, aquilo que de fato a Bíblia nos ensina. Que Deus ele está acima da história. E o homem ele está dentro da história como um componente dela, participando dos acontecimentos. E foi para esse fim que Deus criou o homem, não é verdade? O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou o homem e imprimiu no homem e na mulher a sua glória. E o primeiro mandamento que Deus deu ao homem e à mulher foi qual? Crescei-vos e multiplicai-vos. O que Deus queria com isso? Depois de imprimir a sua glória no homem e na mulher e depois mandá-los multiplicar-se. Espalhar a glória de Deus por toda a terra, através dos seus descendentes, né? Então ele imprime a glória dele no homem e manda que ele cresça e multiplique. Ou seja, esparrame a glória por toda a terra. Só que aí vem o grande problema, né? Qual o problema que foi? O pecado. O pecado, a rebeldia, a desobediência trouxe a separação da glória de Deus, né? E tudo que Deus faz, a partir de Gênesis 3,15 em diante, né, diz respeito a essa reconstrução da glória dele, da imagem dele, que foi distorcida, fragmentada pelo pecado, e ele faz isso de maneira plena, completa e perfeita, através de quem? De Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, o Messias veio para cumprir a profecia. Tudo aquilo que foi dito anteriormente a respeito desse Salvador, desse Redentor, se cumpriu perfeitamente na pessoa de Jesus. E é através da fé em Jesus Cristo que nós temos a imagem de Deus reconstruída, né? E assim, quando nós nos casamos, né, temos famílias dentro dos padrões estabelecidos por Deus, casamentos, filhos, temos a oportunidade de fazer ou de obedecer aquilo que Deus havia mandado Adão e Eva fazer lá no mundo, né? Nós podemos fazer isso de maneira literal, física, né? Nos casando, tendo filhos, né? E assim, criando nossos filhos e trabalhando e nos dedicando pela nossa família para que ela seja um canal da glória de Deus nessa terra. Mas também existe outro meio, né? Agora ganhamos uma amplitude, né, maior em relação a esse preceito. Hoje nós podemos ganhar filhos na fé, né? Podemos ganhar pessoas para Cristo, evangelizá-las, ganhar filhos, adotá-las como filhos, né? Para que através da pregação do Evangelho, das boas novas, né, a glória de Deus comece a se espalhar através de novos convertidos, né, novos filhos na fé.
e assim a família espiritual, a igreja, ela possa se estender também pela terra. Né? Se através de Abraão e seus descendentes, Deus manifestou a sua glória, né, na escolha, na separação de um povo, de uma nação para si, no Novo Testamento, nós temos agora o Israel de Deus, que é a igreja, né, como um novo meio de se estabelecer a glória de Deus e se espalhar por toda a terra. Né? Então existem esses meios, esses canais por onde Deus ele manifesta a sua glória. O que nós aprendemos então aqui, meus irmãos, até agora? Que Deus ele é soberano, 100%. A sua soberania não tem limites. E o Senhor Deus, ele é um ser eterno que está acima da história. E tudo o que acontece na história segue as ordens, a direção e a soberania desse Deus que é eterno e que é soberano. Naum, ele aparece como um profeta na história para profetizar a queda de Nínive, a capital da grande Assíria. Todo o mundo conhecido havia, de alguma maneira, sofrido com a tirania cruel desse povo. Todas as nações naquela época, esse livro de Naum ele foi escrito, difícil precisar a época, mas pelos acontecimentos narrados aqui nesse livro, provavelmente foi escrito entre o ano 663 a 612 a.C. E esse período foi o período dos reinados de Manassés, dos reinados de Amon e Josias. Esses 3 reis. Foi durante esse período que Naum profetizou. Você vai encontrar o contexto, o pano de fundo histórico em 2 Reis, capítulos 21 até o capítulo 23. Tá? O pano de fundo aqui histórico. E qual era o cenário? O cenário era que o mundo era dominado pelos assírios. E os assírios era um império bárbaro, cruel. A natureza daquele povo era uma natureza terrível, bárbara. Eles eram tão maus que desde pequenininhos, desde garotos, já se aprendia a cometer pequenos furtos, assaltos. Não havia nenhum tipo de problema. Porque o povo ninivita era um povo tão próspero, tão rico? Porque eles estavam habituados a roubar dos outros. Os caminhos que passavam pelas cidades, que ligavam uma cidade à outra, as pessoas temiam muito por fazer viagens, porque sabiam que na estrada poderiam correr o risco de serem assaltados por assírios ou ninivitas. Não é sem motivo o fato de Jonas ele detestar aquele povo e desejar que aquele povo, de fato, fosse para o inferno e não quisesse pregar o evangelho para eles. Porque, de fato, aquele povo era um povo ruim, um povo bárbaro. Os povos dominados, eles faziam questão de tratá-los com requintes de crueldade para que eles, de fato, temessem o poder e a autoridade que eles exerciam sobre os povos dominados. Nós já dissemos isso aqui em Jonas, né? Eles tinham o costume de praticar o empalamento, né? Que era cravar uma lança de 2 metros de comprimento pelo reto até sair na boca, faziam o espetinho de ser humano mesmo e cravavam na entrada da cidade e enfileiravam um do lado do outro. Né? Os assírios, para os irmãos terem ideia, ao final de batalhas em que eles travavam e saíam vitoriosos nos campos de batalhas, eles cortavam as cabeças fora dos soldados e amontoavam, faziam pilhas de cabeças humanas, para que as pessoas de fato observassem ali um marco. Olha, os assírios passaram por aqui, eles venceram a batalha. Né? Os assírios passaram por aqui, venceram a batalha, então eles viam aquele monturo, aquela pilha de cabeças ali. Era uma marca registrada, uma assinatura do exército assírio. Eles arrancavam a pele das pessoas, sabe? Arrancavam os olhos, eles eram cruéis, eram bárbaros. A maldade, a corrupção, a perversidade daquele povo não tinha limite. Todos os povos que, de alguma maneira, já haviam sofrido pelas mãos dos assírios, todos eles, independente de serem amigos ou serem rivais, todos concordavam que, de fato, se havia um povo sinônimo de crueldade e barbaridade, era os assírios. Nisso era um ponto em comum entre todas as nações, todos concordavam, independente de suas origens, de serem aliançados ou não,
todos concordavam que os assírios, de fato, eram cruéis, eram bárbaros. Mas nessa circunstância, onde todas as nações temiam a crueldade, a barbaridade, a perversidade desse povo assírio, nessa circunstância, onde todos pensavam, o que vai ser desse mundo enquanto o Império Assírio estiver no controle? O que vai ser de nós enquanto os assírios estiverem no comando desse governo, desse mundo? O que vai acontecer conosco? Foi nesse cenário que Deus levanta o profeta Naum para promulgar a condenação, a queda dos ninivitas, dos assírios, e provar para todas as nações que não existe nenhum governo, nenhuma nação, nenhum império que seja cruel, bárbaro ou poderoso a ponto de se tornar invencível. Porque existe um rei que está acima de todas as nações, de todos os impérios. Existe um Deus que governa soberanamente a história. E que inclusive os assírios, por mais poderosos e temíveis que eles fossem, seriam também subjugados pela autoridade soberana desse Deus. Será se essa mensagem fala aos nossos dias? Quantas pessoas hoje em dia, irmãos, estão temendo o amanhã? O que vai acontecer conosco a partir do 1º de novembro, né? O que vai acontecer conosco a partir de 1º de janeiro de 2023? Eu vejo cristãos chegando para mim e falando, pastor, se ele ganhar, o que vai acontecer conosco? Eu falei, irmão, você não lê a Bíblia, não. Hoje eu li um texto fantástico do pastor Luiz Saião, que fala exatamente sobre isso. Ele comentou a respeito de Daniel e Nabucodonosor. Nabucodonosor era o império que viria após, né? Inclusive a queda dos assírios aqui, viria pelas mãos do próprio Império Babilônico. O Império Babilônico seria usado por Deus para destruir o Império Assírio. E o pastor Luiz Saião hoje escreveu um texto, ele publicou nas suas redes sociais, e eu até compartilhei isso porque eu achei fantástico. Todos temiam Nabucodonosor, todos tinham medo do Império Babilônico, todos se questionavam a respeito do que seria de nós por causa desse governo. E qual foi o final de Nabucodonosor? Igual um animal comendo capim. Comendo capim. Isso mostra para nós, irmãos, que nós não somos desse mundo. Não estamos subjugados por poderes humanos. A nossa guerra não é contra sangue ou carne. Existe um Deus que governa soberanamente a história, que tem feito promessas maravilhosas para nós. Agora, por que temer o homem? Por que temer governos? Por que ficar ansioso? Eu conversei com alguns cristãos, depois do dia 2, né? No dia 3, na segunda-feira, eu perguntei, e aí, meu irmão, como é que você está? Como é que você ficou depois do dia 2? Ah, pastor, acordei de manhã mal, ruim, uma tristeza, uma angústia, sabe, um aperto aqui dentro. Eu falei assim, imagine só isso, imagine só isso. Cristãos, irmãos, que dizem professar a fé no Senhor. Então, irmãos, exerçamos a nossa responsabilidade, né? Façamos aquilo que de fato é coerente com a fé que nós professamos, mas não nos apeguemos a essas coisas. Tem irmãos que, se você pedir para poder abrir a Bíblia em Naum, ele não sabe onde é que fica. Mas se falar de política, ele sabe te falar os nomes de todos os relatores das comissões na Câmara, no Senado, da CPI, né? Sabe? Está acompanhando, está ligadinho o tempo todo. Se você for nas redes sociais dessa pessoa, ela compartilha mais questões de política do que questões bíblicas, edificantes, mensagens que edificam os outros, né?
Então, irmãos, eu não estou falando mentira aqui não, né? Eu acho que eu não. Acho que eu estou falando verdade. Naum profetiza a queda de Nínive, a capital da grande Assíria. Todo mundo conhecido havia sofrido na tirania cruel desse povo. Mas Jeová, o Deus da história, o Deus todo-poderoso, o Deus soberano, haveria de julgar esse povo. E nenhum juízo seria necessário, jamais, pois sua ruína havia de ser definitiva. Desse modo, irmãos, o livro de Naum, que significa consolação, o nome Naum significa consolação, ao enfatizar aqui a soberania de Deus, é para nós, crentes do presente século, um poderoso consolo. Em um mundo que tem perdido toda a noção de senso de justiça e humanidade, que consolo para nós é saber que as forças do mal, por mais poderosas que elas sejam, estão sob o domínio do Rei da Justiça. Por isso, Naum significa consolação. Porque ainda que hajam impérios e governos que, diante dos nossos olhos, pareçam ser extremamente poderosos, todos eles estão debaixo da soberania e da autoridade, do poder do Rei dos Reis, do Senhor da história. A mensagem de Naum, que viveu e profetizou, como eu disse, durante os reinados de Manassés, Amon e Josias, reis de Judá, ela está dividida da seguinte maneira. Primeiro, capítulo 1, fala sobre o juízo sobre Nínive, está decretado pelo juiz de toda a terra. Então, o capítulo 1 do livro de Naum, inclusive foi escrito de maneira poética, né, de maneira invertida da maioria dos outros profetas. O livro de Naum ele não termina de maneira poética, como Abacuque, por exemplo, vai terminar, como Miqueias terminou. Né? Naum ele começa o capítulo 1 já com uma poesia. E através desse cântico, ele já traz para nós o decreto de Deus como juiz de toda a terra, que haveria de subjugar a nação dos assírios. Então, o objetivo central do capítulo 1 não é apenas declarar a queda do inimigo, mas, principalmente, exaltar o nome do grande Deus de Israel. E o que nós aprendemos aqui acerca dos atributos e das ações de Deus, da sua maneira de operar nesse mundo, nós podemos aprender algo muito importante sobre a natureza soberana desse Deus. Um Deus que age de maneira soberana. Que não existe nada e ninguém que esteja debaixo da autoridade e da soberania desse Deus. Nós vamos também encontrar no capítulo 2, verso 1 a 13. Esse capítulo ele vai trazer para nós o juízo sobre Nínive, será aterrador. O capítulo aqui apresenta para nós algo terrível. Quando a ira de Deus é derramada sobre Nínive, o Senhor Todo-Poderoso, ele declara no versículo 13, veja aí na sua Bíblia, capítulo 2, verso 13. O que diz aí? Alguém lê em voz alta para mim. Olha só, como é que começa? Eis que estou contra ti, ó Nínive. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui no caso de Nínive, se Deus é contra Nínive, quem será por ela? Se Deus está contra Nínive, quem será por ela? Uhum. Quem a defenderá? Nem Chapolin Colorado, né? Então, meus queridos, o próprio profeta, ele ironiza, desafiando Nínive a reforçar a sua segurança, mas nada adiantará. Eles poderão lançar mão de todos os recursos que eles tiverem. Eles poderão recorrer ao STF,
eles poderão convocar os exércitos da América Latina, eles poderão reunir com todos os seus governantes na sua aliança poderosa, eles poderão trazer todo o dinheiro do tráfico, das milícias, poderão trazer todo o recurso, todo o dinheiro de corrupção que eles desviaram, mas nada será suficiente para impedir a queda deles, porque Deus, Ele está agindo de maneira soberana. E se Deus se coloca contra alguém, ninguém poderá ajudá-la. Ninguém poderá ajudá-la. Nós precisamos compreender essas verdades, irmãos, porque, de fato, aqueles que de fato recusaram andar nos caminhos de Deus, aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor, sabe algo interessante? Deus prometeu a Jonas que haveria de destruir Nínive, não é verdade? No entanto, Jonas, com muita teimosia, tendo o seu caráter aperfeiçoado por Deus, em um longo processo, acabou, por fim, pregando uma mensagem, ainda uma mensagem mal pregada, né? Ele disse que ia gastar 3 dias para percorrer Nínive, gastou só 1, né? Levou um sermãozinho, mais ou menos, meia boca, né? 7 palavrinhas, sermão mais aterrador do que de esperança, de consolo, né? Falou, Nínive será subvertida, preparem-se. Basicamente foi isso. Mas, quando Deus é longânimo, e quando Deus ele tem uma colheita para ser feita em uma geração, Ele faz, porque Ele é Deus soberano. E assim aconteceu. Aquela geração de Nínive, dos assírios ali, no período em que Jonas profetizou, toda a cidade se converteu, né? Do rei ao menor. Todos, num gesto simbólico, né, de humildade, de quebrantamento, o rei promulgou um jejum. Todos precisavam se vestir de pano de saco, colocar cinza, né? Até os jumentos, até os animais tinham de fazer isso, ficar de jejum. E ainda o rei ainda diz assim, quem sabe, talvez Deus ele tenha misericórdia de nós, se arrependa do mal que disse que ia fazer, né? E a cidade toda se converteu. E Deus, então, o texto lá diz que Deus se arrependeu, né, daquilo que havia dito. Só que o que aparentemente nos leva a crer num arrependimento ou numa mudança de postura, de opinião da parte de Deus em relação aos ninivitas, 150 anos depois, irmãos. 150 anos depois, Deus levanta o profeta Naum. Ou seja, Deus foi longânimo com os ninivitas durante 150 anos. Mas o que aconteceu em 150 anos, irmãos? Toda aquela semente de arrependimento, de quebrantamento, de conversão, lá em Jonas, 150 anos, foram suficientes para fazer com que esse povo retrocedesse, voltasse atrás novamente, com a mesma perversidade. Alguns historiadores, inclusive, dizem que os assírios se tornaram ainda mais cruéis do que eram antes de Jonas. E faz sentido, né? Quando as pessoas de fato têm uma experiência com Deus e voltam atrás, né, parece que a situação é pior do que antes, né? Pior do que no momento em que eles viviam na ignorância e não conheciam, né? 150 anos, uma nação retrocedeu, se esquecendo de Deus e voltando de maneira ainda pior para os seus pecados, para a sua crueldade, a sua barbaridade. E a gente hoje observa, irmãos, quantos países, né, que passaram por grandes avivamentos, se converteram ao Evangelho, nos pregaram o Evangelho, não é verdade? Nações que enviaram missionários para o Brasil para pregar o Evangelho a nós, hoje nós é quem estamos mandando os missionários para eles. Nós é que estamos evangelizando esses povos. Aqueles que nos evangelizaram estão sendo evangelizados de novo. Por quê? Liberalismo teológico,
secularismo, mundanismo impregnado nas igrejas. As pessoas deixaram a palavra de Deus no lugar central dos seus cultos. Começaram a adotar filosofias, pragmatismo, psicologias, misticismo. Tudo isso fez com que inúmeras igrejas, nações inteiras, que eram consideradas em suas raízes protestantes, né? Vá Inglaterra, Estados Unidos, vai ver como é que estão essas igrejas. Todos se afastaram. Sim, eu tive um casal amigo nosso lá em Montes Claros que eles foram para Londres, na Inglaterra, e visitaram igrejas históricas, templos lá, irmãos, que foram construídos nos anos de 1632. Nós estamos falando aqui de mais de 400 anos. Estamos falando aqui de uma época de igrejas centenárias, bicentenárias, igrejas antigas, que você vê nos tijolinhos, assim, ó, nos muros, assim, lá tem o nome dos irmãos que estavam lá na construção, há 400 anos atrás. O reverendo Augusto Nicodemos esteve pregando em Boston, nos Estados Unidos, numa igreja centenária também, bicentenária, 200 e poucos anos que a igreja tem. E o salão foi construído para caber 1.600 pessoas. Mas não tinha nem 100 pessoas lá, reunidas para ouvir a pregação. Num culto assim, de domingo à noite, que é o culto mais frequentado, sabe? Não tinha nem 100 pessoas. Irmãos, quando o evangelho ele é deixado de lado, quando Deus ele é removido do centro da experiência religiosa e é substituído por qualquer outra coisa, é isso que acontece. Frieza, apostasia, abandono. E essas pessoas que não se refugiam em Deus e que não confiam mais nele, decidem andar pelos seus próprios caminhos, um dia, vão se deparar com a justiça de Deus. E o que nós vamos aprender no livro de Naum, irmãos, é que quando a justiça de Deus ela se manifesta, ela é implacável, inescapável. Ninguém consegue fugir, ninguém consegue permanecer imune à justiça de Deus. Ainda que a justiça dos homens venha a falhar, a justiça de Deus, irmãos, nela a gente pode ter certeza. Se existe algo nessa vida que a gente pode ter plena certeza, é que da justiça de Deus ninguém escapa. Nem os impérios mais poderosos, porque existe um Deus que é mais poderoso e está acima de tudo e de todos. O capítulo 3 também vai trazer para nós uma mensagem profunda, verdadeira. Ele vai dizer que o juízo de Nínive é um juízo justo. O nosso Deus, ele não comete nenhuma espécie de injustiça. As suas ações, não há nenhum traço de injustiça, porque de fato, os assírios mereceram o castigo. Os pecados dos assírios, como a exploração e a crueldade contra outras nações, veja o capítulo 3, verso 1 a 4. Alguém lê para mim? Olha só, havia exploração e crueldade com outras nações. Olha, a cidade sanguinária, repleta de fraudes, cheia de roubos, sempre fazendo suas vítimas. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, sacudir dos carros de terra. Isso aqui, irmãos, é para nos remeter à ideia daquela carroça que está sendo puxada por cavalos,
e ela está andando pela estrada, e ela está saltando, as rodas estão saltando os corpos que estão estirados no meio da estrada, e a roda vai passando por cima dos corpos que estão ali estirados e vai pulando e saltando. Tamanha é assim chamada de cidade sanguinária, né? Cavaleiros atacando espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Imagina só isso. Imagina a cena. E aí o que Naum vai falar aqui para nós? Que o castigo que Deus trouxer sobre eles será proporcional ao pecado deles. Veja o verso 5 a 6. Alguém lê para mim, verso 5 a 6. Olha só isso. Deus irá expor. Isso aqui, tenta imaginar isso, irmãos. Na cabeça das pessoas, o que havia de mais poder temível? Eram os assírios. Na cabeça das nações, dos impérios, dos governos, né? Todos eles temiam a Assíria. Porque não havia governo mais poderoso e temível do que os assírios. Todos eles tremiam. Quando falavam, olha, o exército assírio está passando pela estrada em frente à cidade. Todos os governantes das nações tremiam, com medo deles invadirem e destruir tudo, matar todo mundo. Então, os assírios eram sinônimo de terror, medo, de maldade, crueldade. E aí, o que Deus está fazendo? Eu vou levantar a sua veste até o rosto e expor diante das nações a sua nudez. O que ele está querendo dizer com isso? Eu vou te humilhar. Eu vou te expor a uma vergonha na frente de todo mundo. Eu vou humilhar você diante das nações. Eu vou mostrar para todo mundo que existe alguém que é mais poderoso do que vocês. Que é o Deus soberano, o Rei das nações, o Rei da história, né? Ele diz, olha, eu vou mostrar às nações a sua nudez. Eu vou expor as suas vergonhas. Eu jogarei a sua imundícia sobre você e tratarei você com desprezo. Farei de você um exemplo. Para muitos que têm dificuldades de confiar em Deus, de descansar no Senhor, de entregar suas ansiedades, preocupações, seus desesperos nas mãos de Deus, sob os cuidados dEle. Às vezes é necessário manifestações assim. Às vezes requer Deus agir de uma maneira terrível e dolorosa para que os nossos olhos se abram e percebam. Puxa vida, por que eu não confiei em Deus antes? Por que eu não descansei nele antes? Esse Deus todo-poderoso, que governa o universo, um Deus soberano, um Deus que está acima da história e que está conduzindo tudo, sob o controle dele, sob o governo dele, esse Deus que está no trono, governando o universo, por que eu não confiei nele antes? Por que eu fiquei perdendo tempo, desperdiçando meu tempo, estressando, ansioso, preocupado com as coisas desse mundo? Se existe um Deus que governa tudo e que está conduzindo a história, e tudo está debaixo da autoridade do poder dele. Então é isso que Deus irá mostrar. Deus irá mostrar aos assírios que existe alguém mais poderoso, alguém que governa o universo, alguém que será subjugado e será colocado como exemplo para todas as nações. Através da queda dos assírios, dos ninivitas, Deus haveria de revelar-se de maneira grandiosa, majestosa, poderosa, diante dos olhos de todas as nações vizinhas. E se houver alguma nação cogitando a possibilidade, como Judá fez, temendo os assírios, abandonou a teocracia e foi se aliançar com as outras nações. Foi se aliançar com outras nações na expectativa de que nessas alianças políticas eles pudessem se fortalecer militarmente para enfrentar os assírios. Coitados, foram subjugados. Foram subjugados. Até o momento em que Deus, de fato, manifestou a sua soberania.
revelando-se de maneira majestosa aos olhos de todos. Meus queridos, o que esse texto nos fala nos nossos dias de hoje? O que explica a queda e o desaparecimento total de uma potência mundial como a Assíria? Porque a queda dos assírios não foi uma queda assim simples. Eles não foram simplesmente subjugados pelos babilônicos e pronto, acabou. Não. Eles foram completamente varridos da história. Não haveria mais descendentes assírios a partir da sua queda. Todos seriam completamente destruídos, apagados da história. Viraram apenas uma página na história passada. Da sua queda em diante, nunca mais se ouviu falar a respeito, nem de Nínive. Só para os irmãos terem ideia, se os irmãos pesquisarem algum material de arqueologia, algum estudo, algum historiador, todos vão falar a mesma coisa. Nem na arqueologia hoje se consegue descobrir qual seria a região geográfica mais provável para Nínive. Não se faz a menor ideia aonde ficaria, geograficamente falando, Nínive. Porque ela foi, de fato, apagada da história. Hoje se consegue, por estudos, por historiadores, arqueólogos, consegue ter uma noção dos jardins da Babilônia, consegue ter uma noção onde seria o Egito, o Egito, mas assim, o Egito antigo, que eu me refiro, consegue-se ter, por meio de escavações, a Grécia Antiga, que é mais novo, os romanos, Roma, o Império Romano. Eles conseguem, através de escavações, da arqueologia, descobrir muita coisa sobre a história passada. Mas a respeito dos assírios, dos ninivitas, até hoje, ninguém faz a menor ideia. Onde ficaria? Não há nenhum vestígio histórico ou arqueológico que tenha restado ou tenha sido descoberto a respeito deles. Agora, o que explica uma queda desse nível? Um desaparecimento total de uma potência mundial como a Assíria. Qual é a diferença entre Nínive e Judá? Se a história ela é meramente humana e decorre a respeito do poder humano, e dos acontecimentos, da responsabilidade humana apenas, como explicar a destruição da grande Nínive e a preservação de um povo tão pequeno e tão frágil como o povo de Judá? Assim, meus irmãos, nós devemos estudar a história, inclusive a nossa própria história, a história moderna, reconhecendo que Deus é quem está acima da história e Ele é quem conduz toda ela. A história não é produto de forças cegas, porque Deus está no controle soberano de todos os movimentos dos povos e Ele realizará cabalmente a sua perfeita vontade entre os homens. Amém? Então vamos orar nesse instante. E agradecer a Ele, porque Ele é um Deus soberano, Ele nos escolheu, Ele nos ama, tem planos maravilhosos para nós e tem muito a abençoar a vida daqueles que confiam nele, que descansam nele, que não se entregam à ansiedade, à preocupação, ao desespero, porque sabe que tem um Deus que está acima da história e está no controle, governando tudo. Nada foge do controle das mãos de Deus. Ele é o nosso Deus. É Ele quem nos chama por filhos. Ele é o nosso Pai celestial, o Pai eterno. É nele que nós podemos descansar e confiar. Como o Salmo 46 diz, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza, e é o socorro bem presente no tempo da necessidade, no tempo da angústia. Amém? Irmão Zé Maria, esteja orando por nós, agradecendo a Deus, e peça a Deus que nos dê sabedoria, discernimento, no estudo desse livro também, a partir da semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir.
Amém. Nós vamos já orar encerrando o nosso culto também. Quero lembrar os irmãos estarem vindo. Próximo final de semana, domingo pela manhã, teremos escola bíblica dominical. À noite, continuaremos, se Deus assim nos permitir, a exposição de 2 Timóteo, né? Convide familiares, amigos, vizinhos, parentes para vir participar dos cultos. Tem sido bênção para nós. Nós temos algum aviso para dar para a igreja para esse final de semana? Acho que não, né? Estamos caminhando já para o final já do mês. Vamos, sim. O quê? Podemos fazer domingo que vem. As revistas já chegaram, tá? É porque chegaram hoje, né? E talvez não haja tempo de distribuir para todos os professores e até para os alunos estudarem, mas a gente pode fazer uma classe única domingo que vem, pela manhã, para a gente poder... Faremos uma classe única nesse domingo, agora, já para entregar. Sim. As revistas chegaram hoje, né? E aí a gente faz a classe única domingo, de manhã. Não lembro, tem que olhar lá, viu? Mas a gente distribui para todo mundo a revista, tá? Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a gente orar, encerrar o nosso culto, agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos. Irmãos, continuem orando pela vida do pastor Antônio e pelo bisneto dele, o Luca. Tenho recebido os boletins sempre da família, né? Mandam para mim pedindo oração, pedem para que esteja compartilhando com a igreja. Disse a Vânia hoje que nós estaremos orando no culto hoje, né, de oração. Parece que a situação dele é bem crítica, né? Um garotinho de 11 anos, por aí, a pneumonia, cometeu o pulmão esquerdo todo e parte do pulmão direito. E agora parece que teve um pequeno problema no coração, precisou de fazer procedimentos, né? Então vamos orar. É neto do pastor João Kaiser e da Sandra, né? Bisneto do pastor Antônio, né? Vamos orar pela vida da família. Pai Santo, nós queremos nessa noite especial, noite maravilhosa, onde nós nos reunimos na sua gloriosa presença, Pai, para orar, para louvar e aprender mais a Tua palavra. E nesse momento sublime de comunhão na presença do Senhor, nós nos unimos diante de Ti, Pai, em uma só fé, apresentando diante do Senhor nossos clamores, nossas súplicas, ó Pai, nossos motivos. Nosso coração, ele se derrama diante do Senhor, porque nós reconhecemos, Pai, que não há outro Deus além de Ti. Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que está acima da história, governando tudo e conduzindo todas as coisas. Ó Deus, o Senhor, Pai, é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós a Ti entregamos, ó Deus, tudo o que somos, tudo o que temos, nos derramamos humildemente na Tua presença, Pai. Pedimos de maneira especial por esta família que tem sofrido e padecido com a enfermidade do Luca, Pai, seus pais, ó Deus, avós, ó Deus, seu bisavô. Ó Pai, eu peço que o Senhor, meu Deus, estenda a sua mão, manifeste a sua graça, seu poder sobre a vida dele naquele hospital. Nós cremos, ó Pai, que se o Senhor quiser, se o Senhor tiver planos em relação a isso, o Senhor pode reverter toda essa situação, de maneira que o Teu nome venha a ser glorificado. E esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor seja glorificado em toda e qualquer situação. Que o Senhor manifeste, ó Pai, o Teu poder na cura, na restauração do Luca, ó Pai. Nós pedimos isso não porque mereçamos, ó Pai, mas porque o Senhor Deus é bom. A sua fidelidade, o seu poder não tem limites. E nós confiamos no Senhor e depositamos no Senhor toda a nossa esperança. Pai, traga paz ao coração dos seus familiares. Traga, ó Deus, consolo. Que o Teu Santo Espírito possa mover, ó Deus, em seus corações. E que a fé e a esperança de cada um deles seja sempre firmada no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nós, como igreja, aqui intercedemos, nos unimos em oração, clamando, ó Pai, que o Senhor seja propício àqueles queridos irmãos ali, Pai, e estenda as suas mãos sobre a vida do Luca, Pai. Gostaríamos muito, ó Deus, em tempo oportuno, testemunhar dos poderosos feitos do Senhor sobre a vida dele.
que o Senhor nos conceda por tua misericórdia, Pai. O desejo do nosso coração, nós a Ti entregamos e descansamos e confiamos, sabendo que o Senhor, Deus, permanece governando, assentado no trono, soberanamente, ó Deus, conduzindo toda a nossa história. Pai, Te entregamos a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, a Tua igreja, aqui em Três Pontas. Que o Senhor nos leve de volta agora para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Conceda-nos uma boa noite de descanso com a nossa família. Guarda a vida de cada um dos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nos abençoe nesse restante de semana também, nos conduzindo em todo o tempo, ó Pai, no centro da Tua vontade e que vivamos de maneira fidedigna do chamado que o Senhor, Deus, nos confiou. Nós queremos render a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, que as doces consolações, a instrução, a direção do Teu Espírito Santo seja sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, os nossos irmãos do Córrego do Ouro, de Coqueiral, sobre a Sua igreja, espalhada em toda a face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos tenham uma ótima noite na presença do Senhor. Que Deus os abençoe. Uma boa noite.